Nós chegamos à nossa aula 2, então eu vou dividir essa aula 2 em duas partes, tá? Agora estamos na primeira parte, que a gente vamos falar sobre os fios. Quem são os fios? São muitos variados, né? Tipos de fios, e são a nossa matéria-prima, né? O que a gente vai precisar para estar desenvolvendo o nosso material, né? Então, nossa matéria-prima existem os tipos de fibras, né, tanto natural quanto sintética. Então, dentro das fibras naturais, a gente vai achar as vegetais, que vêm dos frutos, né, como o algodão, o coco, né, é um fruto da árvore, então tira a fibra. Dos caules e das folhas, né, o linho, por exemplo, é tirado do caule da planta, das folhas do sisal, da juta, do rami, todos esses materiais mais rústicos, né, são tirados de folhas, de tipos de plantas diferentes. E dentro das fibras naturais a gente tem as animais, né, que são as lãs, que são feitas a partir da tosquia do animal, né, ele cortar o cabelo do animal. Então tem o carneiro, que é o mais conhecido, né, a lã de carneiro é o que é mais usado. Tem a lã da cabra, que é o cachemir, né, uma lã um tipo de cabra, né, que dá essa lã. Ela tem um fio muito fino, então dá uma lã muito macia. Temos esses camelídeos, né, que a gente chama, que são da família dos camelos, que é a alpaca, a lhama, a vicunha, que não está o guanaco também, que não é muito utilizado, mas tem algum. Então, a lhama e a alpaca, elas são animais domesticáveis. Já a vicunha já é um animal que ele vive mais selvagem. E também eles são materiais, né, que são tirados a partir da tosquia, né? Eles cortam o pelo do bicho. E a seda, né, do casulo, da mariposa Bombyx mori, a seda, ele é feito, né, uma criação dessa mariposa, e a partir do momento que ela cria o casulo, esse casulo é colocado numa água fervendo e vai sair daí um fio, né, desse casulo. E as fibras sintéticas, né, que são a maioria retirada do petróleo, né, e é o que a gente vê aí no mercado, que é o acrílico, o poliéster e a poliamida. O fio também tem algumas características, né? A finura dele pode ser um fio super fino, né, como um fio de costura, ou pode ser uma corda, né, que vai segurar um navio, né? Então ele vai ter toda essa gama de finura. Vai ter a questão também da elasticidade, né? Um fio mais rígido, um fio mais flexível, né? Então ele tem essa característica também, que é uma das características, né, que a gente vai avaliar no nosso trabalho. A resistência, né, fios mais firmes, fios mais fáceis de arrebentar, dependendo também do tipo de torção. Na realidade, a resistência do fio também vai falar sobre essa questão da torção do fio. O toque, né? Então alguns fios mais rústicos, duros, né? Quando a gente passa a mão numa ráfia, numa juta, aquela duro, mas a gente vai pegar uma seda, aquele tecido, aquele fio fino, delicado, suave ao toque. A hidrofilidade ou a hidrofobilidade, né? Hidro é água, então são os fios que absorvem mais água, que, né, tem essa questão com a umidade, mais né, de absorver, ou de ser repelente, né, de ser impermeável. Este é o livro da Diná Bueno Pezzolo, Tecidos, da onde eu tirei um pouco desse estudo, né? Ela fala aí sobre essa questão dos fios, então dessas características dos fios, e é um livro bem completo. Ela vai desde a história, né, da tecelagem, dos tecidos, até hoje
a moda, os tecidos mais modernos. Ela faz um apanhado bem interessante. Esse livro é um belo exemplar. Então, quando a gente fala em fio, né, falando das fibras, como é que a gente transforma essa fibra em fio? Através da torção, né? E a torção, aqui eu estou mostrando a roca. Essa é uma roca tradicional de Minas, do Triângulo Mineiro. Elas tem alguns lugares que ainda mantém essa tradição da fiação, do algodão, da lã. Então, a gente vê aí que esse tufo sozinho, né, da lã, do algodão, ele se desmancha. Então, como que esse tufo vira um fio? A partir da torção, né? Então, a gente está vendo ela transformando aí esses tufinhos em fio a partir da torção. Aqui uma outra roca, né, e uma manta feita com esses fios artesanais, né? Ele tem uma característica, né? Uma rusticidade, uma beleza, tingido também naturalmente, então tem toda uma característica do fio artesanal. Aqui é a lã, né? E todo o processo dela, né? Quando ela é cortada do carneiro, ela vem como se fosse uns bolos, né? Uns nós. E ela é cardada, a lã passa por esse processo de como fosse esse pente do meio, ele tem essa questão, passa um pente pelo outro, vira esse tufinho, e aqui mostra um fuso, que é uma outra maneira também de torcer o fio. Aqui, olha, elas estão cardando a lã, passa um pente ao contrário do outro e vai penteando a lã e vai criando já os tufos para ir para a roca. Aqui é o fuso, né, que é a maneira mais primitiva, né, de torcer o fio. Esse é um quadro do Portinari, falando das fiandeiras. Aqui ele mostra alguns tipos de trabalho, né, tanto da fiação, quanto a feitura de meada, a lavagem da lã. E aqui uma mulher no Peru, elas têm essa questão de... Elas andam fiando, tá vendo? Tem um fuso aqui perto do pé dela, e assim, de uma naturalidade que elas fazem esse trabalho, é incrível, né? Aqui mostra outra pessoa fiando também, né? Elas trazem esse tufo na mão e com a outra uma agilidade muito grande, transformando a fibra em fio. Aqui, nossa tradição dos indígenas do algodão, né? Eles trabalham com essa fibra, que é o algodão, e vai sendo ensinado desde pequenas. As crianças já aprendem como tirar o caroço do algodão, pentear o algodão e fazer o fio a partir dessa matéria-prima que é dada pela natureza. E tem a outra questão, né, depois, que é a questão do tingimento, né? Primeiro eram só os tingimentos naturais, né, tirados de casca de árvores, de plantas e minerais, até o vermelho no Peru, elas mostram que é tirado de um inseto, é uma cochonilha, né, que ela é espremida, ela sai um tom de vermelho. E aí toda uma questão também de como ferver esse fio, quanto de material. Então vai fazendo as graduações das cores com esses tingimentos naturais. E hoje a gente tem o tingimento químico, né, que vem da indústria têxtil, que aí já é uma questão até, né, que a gente poderia estar entrando aí por esse caminho, mas não vou entrar por esse caminho, que é a questão, né, da poluição, né, da indústria têxtil, que é muito falada, né, por essa questão do tingimento. Então, qual os fios que a gente tem disponível para comprar no mercado, né, nas lojas de linha que a gente conhece? Normalmente essas lãs que a gente conhece são as lãs sintéticas, né? Elas ganharam o mercado pela praticidade,
né, da manutenção, né, da lavagem, não desbota tão facilmente, não atrai inseto. Então elas ganharam um mercado muito forte, né, essas lãs sintéticas. 90% dessas lãs que a gente vê nas prateleiras das lojas são lãs sintéticas. E como que a gente escolhe elas, né? Então chegamos lá, tem aquela variedade, né? Quem gosta de linha fica encantado com aquela variedade. Então, como que a gente vai escolher essas linhas? Então, dentro dessa variedade, tanto de espessura, a gente vai ter os tipos de linha, né? Então, essa aí eu chamo de linha matizada. Ela é uma linha que já vai trocando de cor ao longo, né, do trabalho. Ela já vai fazendo esse trabalho da mistura de cores. As lãs fantasia, que são essas lãs que a gente está tendo acesso agora no mercado, são lãs que vêm da Turquia, da Índia, né, às vezes até da Itália. A gente vê essas lãs diferentes no mercado, né? Então chama fio fantasia. Fantasia quando tem esse efeito, uma bolinha, um outro fio misturado que dá esse efeito, esse diferencial. Aqui em Teresópolis a gente tem muitas lãs, né, muitos lugares que vendem lãs aqui em Teresópolis. Então, eu vou falar de algumas lojas, né, que normalmente eu, quando vou fazer uma pesquisa, eu vou nessas lojas, fica uma dica, mas também procurem mais, né, tem outros lugares. Tem o Armarinho da Ponte, né, que é na avenida principal da cidade, ali perto do Parque Egadas. A Center Panos, que é uma loja nova na Tenente Luiz Meireles, né? Eles tem muita parte de armarinho, tecidos, mas também estão com essa parte de lã bem variada. E na Mix Artesanato também, naquela parte de trás, na Avenida Fio Moreira, perto do estacionamento do Extra. Então também é um lugar que não é a especialidade deles, mas eles têm muita variedade de fios, a gente pode encontrar lá. Então, outra questão, né, que as pessoas dizem, qual a espessura da lã que eu vou trabalhar, né? Então, a gente às vezes vai numa loja e normalmente eles têm, né, a referência para usar para tricô, para crochê, mas para o tear, as donas das lojas nunca sabem, né, os funcionários nunca sabem para o uso do tear. Então, uma coisa que eu gostaria de falar com relação a essa questão da espessura, quando a gente olha no rótulo, tem um número, fala TEX, algum número, né? O que é esse TEX? Tá? Ele significa uma unidade de medida que vai falar dessa espessura. Então, ele é assim, o TEX se você pega aquele fio e coloca 1000 metros dele, é aquele valor do TEX. Tá? Então, quanto mais fino o fio tem, mais metragem ele vai ter. Então, um fio de 100 gramas, um novelo de 100 gramas de um fio mais grosso vai ter menos metragem, né? Ele vai ter menos quantidade de fio. Um fio mais fino, mais metragem. Essas duas lãs são as lãs mais disponíveis que a gente tem no mercado em termos de variação de cor e, né, de preço também. São as lãs assim que a gente tem usado para esses projetos. Então, fica essa dica, né, dessas duas que a gente tem disponíveis hoje no mercado. E essas duas, vou dar um exemplo aí dessa questão do TEX, elas são TEX 500. O que quer dizer? Pesar 500 gramas dela vai dar 1000 metros de fio, né? Então, se eu tenho um novelo de 100 gramas, eu sei que ele vai ter 200 metros. Normalmente está escrito isso, tá? Então, o que vai nos ajudar nesse sentido? Porque eu sei assim, estou trabalhando com uma lã e acabou, não achei mais. Então, vou olhar esse TEX que eu vou entender qual é a espessura do fio que eu estou usando. Eu posso comprar um similar com a mesma espessura. Outro exemplo que eu vou dar aqui, que é essa questão, né, é a linha Anne, que ela é bem mais fina. Então, por exemplo, ela tem a TEX 295, né? Então eu sei que 295 gramas dela vai dar 1000 metros. Então, um novelo de 500 metros tem 147,5 gramas, né? Então, você vê que o TEX dela é menor, né? Então ela é mais fina. Então,
fica essa dica aí da questão da gente saber a espessura através desse tex. Então, agora a gente chegou no momento de que a gente vai saber como que a gente vai calcular a quantidade de fio para fazer cada tecido nosso. Então, dentro da trama diagonal que eu vou ensinar, para cada tecido de 20 por 20, eu vou usar, se eu fizer com um fio único, ele vai dar 13,5 metros. Tá? Então, para tecer ele todo, se for um fio grosso, vou usar um fio só, 13,5 metros. Mas é o que a gente vai propor, são esses fios médios, como o mollet, né, de Tex 500, que é o mais disponível aí no mercado, como a gente falou, e vamos usar o fio duplo. Então, se cada fio que eu preciso tem 13,5 metros, eu vou trabalhar com 2 fios, eu vou precisar de 27 metros para cada tecido. E se eu for trabalhar com fios mais finos? Aí eu vou multiplicando, né? Vou botar o fio triplo, o fio quádruplo. Então, se eu for trabalhar com fio triplo, eu sei que cada fio que eu vou precisar tem 13,5. Vou multiplicar por 3, então eu sei que um fio fino eu vou usar 40,5 metros. Posso misturar fios? Pode, deve, fica muito bonito o jeito, né? Eu vou mostrar para vocês a manta, né, que eu desenvolvi, toda com sobras de linha. Botei fio ane, botei linha peludinha, que eu tinha um restinho, linha de algodão, fio mais fino, lã mollet, tá? E fica muito bonita essas misturas. Tá aqui tá vendo? Tem linha de algodão, tem linha de lã, tem fio grosso, fio fino, fio peludo. Isso também dá uma graça ao trabalho. A gente pode estar desenvolvendo, né, também essas misturas que vai dar um diferencial para o nosso trabalho. E são infinitas as possibilidades, né, que a gente tem em termos de combinação de fios, cores, montagens. Vamos falar dessas infinitas possibilidades, né? Aqui eu fiz alguns exemplos. Por exemplo, eu fiz um quadrado que ficou muito interessante. Você vê que eu quero fazer uma manta toda de algodão. O fio da linha ane, ele é muito fino. Então, para preencher o quadrado, ele ficar uma estrutura boa, eu fiz ele com 6 fios. E deixei, tá vendo? Ele torcer, ele dá um efeito muito bonito com essa mistura de linhas. Tem esse fio que eu chamo Cupcake Max, tá? Que eu estou desenvolvendo um trabalho com ele. Ele é um fio grosso, então eu fiz ele com um fio único e ele fica bem encorpado, né? Uma opção também. Ele é um fio mais caro, assim, se você quiser fazer um trabalho mais com investimento, né? Ele fica um efeito muito bonito. Então, eu vou ensinar 2 tipos de manta, né? Uma manta que é a manta Sussu, que eu vou, nossa homenagem a Sueli, que ela vai ser uma manta de 1 metro por 1,60 m, tá? E ela pode ser toda mesclada usando esse reaproveitamento de fios, ou se vendo não tenho fios, não vou reaproveitar. Posso comprar fios variados, tá? E fazer essa mistura, fica muito bonito. Então, para fazer uma manta de 1 metro por 1,60 m, vão ser 5 quadrados por 8. Né? Se cada um tem 20 centímetros, eu montando 5 quadrados por 8 no comprimento, ele vai dar um total de 40 quadrados para fazer essa manta de 1 metro por 1,60 m. E a nossa manta de bebê, que tem 1 metro por 1 metro, que são 5 por 5 quadrados, vai levar um total de 25 quadrados. Como que eu vou escolher essas cores? Né? Eu estou reaproveitando, eu vou fazer uma mistura e, né, vou aproveitar o que eu tenho. Mas se eu for escolher, como que eu vou combinar essas cores? Eu gosto muito desse círculo cromático. Para quem não conhece, parece uma coisa complicada, mas é muito interessante. Se a gente consegue entender um pouquinho desse círculo cromático, acho que ajuda muito a gente nessa hora. Né? Aquela hora que a gente para, de repente pega lá uma caneta e pensa nessas
combinações. Então, é que a gente fala, tem as cores primárias, né, que é o amarelo, o vermelho, o azul, né, e elas misturadas entre si, por exemplo, você vai misturar as secundárias, amarelo com vermelho vai dar o laranja, vai misturar o amarelo com azul, vai dar o verde, e o vermelho com azul vai dar o roxo, né? Então, são as cores primárias e as cores secundárias. Então, a gente já tendo essa noção, vamos entender que a gente pode trabalhar com monocromia, né, que é vários tons da mesma cor, né? Então, se a gente imaginar que o centro desse círculo é branco e o externo é preto, e cada, né, a cor, conforme vai clareando, vai escurecendo, né, ela tem mais branco ou mais preto nessa mistura, eu tenho essa possibilidade de trabalhar com essa monocromia, né, que são vários tons da mesma cor. E trabalhar com as cores análogas. Eu acho, assim, eu sempre falo que quando a gente trabalha com as cores análogas, a gente tem essa questão mais harmônica. Porque quando aí tem as cores complementares, que eu falo, quando a gente usa essas cores complementares juntas, é como se elas ficassem brigando no olhar. Se você pegar um amarelo e um roxo, parece que eles ficam chocando. Se você pensar no vermelho com o verde, né, que são as cores do Natal, são cores que chocam, né? Elas estão sempre parece que estão vibrando uma do lado da outra. Mas quando a gente usa as cores análogas, elas se harmonizam, né? Então, se a gente olha esse círculo, o que eu vou? Eu vou juntar vermelho com um laranja, com um roxo, e tá, né? Se eu estou combinando nas cores análogas, muito mais fácil da nossa combinação dar certo, ficar mais harmônico ao nosso olhar, né? Então, é um conhecimento de cor, é uma pequena sementinha, muito pequena, porque esse é um estudo enorme, né, essa questão das cores, mas isso ajuda muito a gente poder, pouquinho e aos pouquinhos, entendendo quem combina com quem, que me ajuda nesse círculo cromático. Isso a gente pode estar pesquisando na internet também, saber que existe essa possibilidade e estar usando isso a nosso favor, né? Esses conhecimentos a nosso favor, para a gente poder aprender a fazer essas combinações. E agora eu vou falar um momento que eu acho um momento até lúdico, que a gente pode fazer, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês, que a gente pode estar criando um padrão, né, da nossa manta. A gente usando um papel quadriculado, um caderno quadriculado, ou mesmo fazendo um quadriculado no papel, e entendendo que cada lugar daquele vai ser um quadradinho que a gente vai fazer, dá para criar muita coisa, continua nas nossas possibilidades quase infinitas. Então aqui eu vou falar sobre a questão da gente poder criar alguma manta, né? Então a gente a gente entende, né, que cada quadrado que a gente faz vai ter 20 por 20, né? Então, como a gente pode determinar que usar um papel quadriculado e determinar que cada quadradinho desse, ó, é um desses quadradinhos que a gente fez no TA, tá? E assim, por exemplo, aqui eu vou fazer alguns exemplos desse tamanho que a gente fez, que é de 5 quadrados por 8. Tá? Então esse é o tamanho, né, da manta sussu que eu vou ensinar. Mas aí fica livre também essa parte da criação, o tamanho, né? Só queria mostrar aqui um pouquinho dessas infinitas possibilidades, né, que a gente está falando o tempo todo. Então, uma das possibilidades também é a gente estar criando assim, um padrão.
Chegamos aqui ao fim, né? Aqui eu fiz um pouquinho, né, das milhões de possibilidades que a gente pode estar desenvolvendo, tá? Você vê, eu não quero pintar direto. Posso estar fazendo com lápis, eu vou botar marrom, vou botar laranja, amarelo e depois pintar. Também uma possibilidade se você não quiser fazer mão livre.